Legal. Deixa eu te falar. Ontem, na correria de escrever com esse equation do Excel aqui, tinha o somatório ficava, coloquei o somatório fora, ele fica dentro, tá? Só isso. Mas enfim, se você digitar em qualquer lugar aí, isso aqui é uma formuleta bem conhecida. Mas isso não muda nada a explicação que eu te dei aqui desse fator. Tá? Conforme você vai aumentando esse n aqui, esse menos um vai ficando cada vez mais irrelevante na divisão. É, quanto maior você for para o n, é indiferente. A diferença do populacional para o amostral é isso aqui, ó. É isso aí. Então você coloca menos um. Na prática, não tem diferença, entendeu? Quando você aumenta muito esse n aqui, esse cara cresce muito. Agora, se esse aqui for pequeno, aí vai fazendo diferença. Em geral, as empresas têm muitos dados, né? Então, se torna irrelevante as coisas. Então, olha só. Ontem, o que a gente fez foi mais ou menos o seguinte. Vou chamar de aula um. A gente fez uma descrição das variáveis, fazendo uma espécie de dicionário de dados. A gente tá partindo de um pressuposto que é o seguinte: a gente não conhece essa base, tá? Que é muito comum até aí acontecer na vida, aí, né? As pessoas não conhecerem o que te entregam. Então, você vai tendo que explorar a base, entender o que está acontecendo até chegar onde você quer. Aí a gente começou algumas explorações, né? A gente fez explorações das variáveis, realizando tabelas de frequência. A gente viu frequência, a gente viu gráfico de dispersão, quando a gente tem uma variável numérica. A gente viu o gráfico de box plot, que é muito bom para técnico e péssimo para gestão. Geralmente os gestores não... É difícil achar algum que entenda, e principalmente quando você vai levando para níveis mais altos, sabe assim? Muitas vezes é mais fácil fazer umas caixinhas de texto na apresentação, coloridinhas, para ficar mais prático de explicar. Quanto mais alto você vai tendo que expor, tá certo. Quanto mais alto você vai tendo que, quanto mais alto, quero dizer assim, quanto maior a gestão, mais prático muitas vezes tem que ser na explicação. Então, o que resolve muitas vezes é montar umas caixinhas de texto bonitinhas, uns gráficos de barra, de coluna, é onde que o pessoal entende mais, né? E mesmo porque, dependendo da reunião, os caras têm N mais um assuntos para tratar e tem mais esse no meio, né? Então, quanto mais prático, melhor para você. Surge menos dúvidas para as pessoas, fica mais fácil de esclarecer. Então a gente viu tabelas de frequências, gráfico de dispersão, a gente chegou em média, desvio padrão, foi isso que a gente fez e a gente realizou algumas análises, né? Dá para começar a ter ideia com as análises de como está funcionando essas variáveis, certo? Sim. Classificação das variável preço em faixas. Não. Foi isso daqui que a gente conseguiu já visualmente ter uma ideia do que estava acontecendo. Com esse gráfico de dispersão aqui, a gente já tem uma ideia de como está disperso os seus valores numéricos, onde você tem uma nuvem de concentração, né? E aí,
desse gráfico aqui, a gente fez essa tabela aqui, certo? E essa tabela aqui, ela corrobora o gráfico de cima, ou seja, se você pegar, você vai ter 94% de tudo que você tem nessa contagem até 100, até o valor 100. E isso dá para ser visto exatamente aqui, onde você percebe que até 100, que é aqui nesse valor, você tem a sua nuvem de dados bem espessa aqui embaixo. Como essa nuvem de dados está bem espessa aqui embaixo, né? Aquela tabela te dá bem essa noção do que está acontecendo. Aí, com isso, nós relacionamos os valores, os preços, né? Aqui era aqui era percentual de contagem ou frequência relativa, tanto faz. E aqui é quantidade. Aqui a gente tem a soma dos preços nas faixas. O que acontece? A gente viu o seguinte, que esse cara aqui, que corresponde a 73% da minha quantidade vendida, ele é 38% do meu preço, no caso aqui, preço net seria o lucro. Né? Seria 38% do lucro. E de 50 até 100 equivale a 33%. Né? Então, nós temos aí 72% do nosso lucro, que é a soma desses dois aí, 72% do nosso lucro é 94% referente às vendas. E o resto que fica aqui, no caso, seria 28%. 28% do lucro, ele está relacionado aos 6% de venda. Né? Então, pode falar. Para fazer a abertura. Então, uma das formas que tem para fazer é fazer o seguinte. A gente vai começar agora. E se tem uma fórmula para calcular bem que ninguém usa, porque ele é muito. Quando eu falo ninguém usa, ele é assim. Ele é usado, mas ele está por trás de uma distribuição normal. Quando começa essas coisas aqui que não são distribuição normal, não funciona. Aí você entendeu o que eu quero dizer? Então, aí você vai tendo que ir meio que no olho. Uma das formas é ir no olho para você ajustar e gerando gráficos. Tem um gráfico que é o gráfico de histograma, esse aqui. Quer ver? Olha que interessante. Design do gráfico, selecionar dados, adicionar. A gente vai em valores, base auxiliar. A gente está trabalhando com essa variável aqui, que é a variável net. Selecionando todo mundo. Ok. Ó. Tá vendo como que é a distribuição? Ele está colocando até aqui, no final, tudo isso daqui é porque tem cara aqui. Essa é a questão. Que são esses pontinhos a mais aqui que você tem. E você tem alguns outliers. Então, ele está colocando os valores para cá. Só que você tem essa concentração aqui, tá vendo? Vou te mostrar uma coisa. Marcas d'água, número, categoria. Aqui, opções de texto, não, opção aqui. Compartimento de estouro, não. Eu queria aquele. Se eu consigo fazer assim. Deixa eu mostrar um negócio.
Esse cara, se você notar... Opa! Vamos lá, Excel, me ajuda aí. Pronto, acho que aqui mais ou menos dá para ver. Olha que interessante que essa curva, ó. Você percebe que ela é uma curva desenhada aqui assim, ó. Ou seja, ela é uma curva cujo desenho dela... Cadê você? Acessórios. Deixa eu pegar um negócio aqui. Cadê acessórios? Paint. Aqui. Ela é uma curva que ela está fazendo isso aqui. Aqui você vai ter a categoria em... Você vai ter a distribuição, a quantidade, né? Aqui você vai ter os bins aí dessa coisa calculada automaticamente. E aqui ele está fazendo uma curva, que é isso daqui, né? Tá certo? Opa, só não tem esse negativo aqui. Ó. Isso. Esses carinhas que estão aqui, que a gente não consegue ver devido a uma questão de... Como chama isso aqui? De escala. Ó, diminui um pouco a escala, você já começa a ver alguns mais, tá vendo aqui? Ó, eu só diminuí a escala, nada mais. Aí aparecem os pequenininhos aqui. Eu vou diminuir de novo a escala, vou colocar 100. Tá? É só diminuição da escala do gráfico, tá? Todo mundo continua lá pra cima, tá? Tanto que eles estouram aqui. Tá vendo aqui, ó? Vai tendo umas coisinhas aqui embaixo. Bem pouquinho, mas vai, né? Tem esses carinhas aqui. Aí o que acontece? Esse tipo de curva aqui não é uma curva normal. Essa é uma curva exponencial. Aí o que o pessoal faz? Eles fazem quando eu falo pessoal, né? O que geralmente a estatística tem uma ferramenta que é simplesmente você calcular a log normal dela. O logaritmo nada mais é que o inverso de uma exponencial, né? Então, dá para brincar tranquilamente com isso. Então, quando querem fazer alguma conta para começar a modelar, para ver onde que fica o negócio todo, em geral, o que o pessoal faz quando tem uma curva dessa daqui? Eles simplesmente calculam o LN desse valor. Que é isso aqui, ó. Uma ideia? Eu vou chamar aqui de LN de preço. LN do lucro. É a função LN mesmo. Não tem nada de especial. LN, log na base 10. As diferenças não são tão absurdas assim. Só que quando é zero aqui, né? O LN ele não existe. Log de zero. Esse é o único detalhe. Olha só como que fica agora esse histograma. Isso aqui começa... Aí você consegue simplesmente... Qual que é a vantagem? Você consegue normalizar. Aí você consegue calcular erro padrão, calcular intervalo de confiança em cima dessa nova variável. O único detalhe é que quando você vai apresentar alguma coisa, fazer uma projeção, por exemplo, não pode esquecer de voltar para a base original. Né? Senão, fudeu. Entendeu o que eu quero dizer? Ó, com essa curva aí, já viu? Tá vendo? Ele simplesmente ele faz uma normalização da curva. Em geral, pode ter exceção, evidente, mas em geral, quando é variável preço, seja lucro, seja preço bruto, preço, salário, alguma coisa que envolve valores monetários de transição, tipo salário, preço,
Em geral, a curva ela é dessa forma aqui, tá? A geral, a curva é dessa forma aqui. Você tem muitas coisas com preços mais baixos e poucas coisas com preços mais altos. Então, quando você tem um formato dessa curva aqui, um artifício matemático que tem é fazer uma transformação da variável. Aí você faz as contas em cima dessa aqui. Então você pode calcular, qual que é agora a média? Ah, a média vai ser nesse ponto aqui. Na verdade, ela vai estar deslocada devido a esse cara que explodiu aqui, né? A média vai estar deslocada aqui, mais ou menos. Qual que é a média desse cara? Qual que é o desvio padrão? Você pode recalcular todas as coisas em cima dele. Que eu estou querendo dizer isso daqui, ó. Você tem uma ideia? Vou fazer um gráfico de Blockspot para essa variável agora. O bom dela é que ela te dá um monte de. Essa variável, esse gráfico, a vantagem dele para fazer análise é que ele te dá várias informações numa coisa só. Você não precisa calcular média, desvio padrão, nada. Você já tem as ideias todas nele aqui. Já fica mais fácil para fazer análise. Ó, deixa eu tirar só aqui ó, os valores centrais. Mostrar pontos internos, não. Olha só que interessante que já fica, ó. Tá vendo? Aí você percebe que para os dois marketing é bem similar até os desvios deles, tá vendo? Quando você faz essa normalização. Então você não tem uma grande diferença entre eles. Significa que se você calcular, fazer uma análise de cálculo de associação tipo R2, você não vai ver grandes diferenças entre os marketings, entendeu? Aí que mora um detalhe, que é assim, ó, se você faz o cálculo de R2 para o marketing, você percebe, não tem grande diferença entre eles. Beleza, você chega nessa conclusão. O que dá para fazer com isso? Você sabe apenas que se você for fazer um modelo, você não tem muita coisa para fazer do jeito que está aqui. Mas de repente, fazer essas análises dentro desses clusters aqui, essas divisões, você começam a aparecer coisas, entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Porque quando você olha aqui, você está olhando todos, você fala, poxa, não tem diferença. As médias são parecidas, entendeu? Até as medianas são parecidas. O D tem maior, o S tem bem simétrico a distribuição, ela é mais simétrica. O D é um pouquinho menos simétrica porque a mediana está um pouquinho mais para cima, né? Mas de modo geral você não consegue falar, puta, vou aplicar em A ou B. Aí você tem que fazer o quê? Explorar os dados e olhar se nessas faixas aqui que você tem já não existe alguma diferença ou não. Entendeu? Porque imagina assim, se você leva. É só imaginar uma empresa, né? Você imagina uma empresa, ele tem. Quando você está trabalhando com estratégia de marketing para uma empresa, por exemplo, é muito dinheiro envolvido. Chegar pro cara e falar assim, nada, tá tudo a mesma coisa, eles vão começar a tomar decisão e vão começar a investir mais dinheiro. Vão ter que trocar um monte de coisa, envolve um monte de operacional. Você entendeu qual que é o ponto? Né? Então fica assim, caro no fim das contas, quando você fala, poxa, não tem nada. Não tem, pode não ter nada a primeiro momento. Quando você começa a abrir mais esses dados, a entender um pouco melhor, fala assim, não, tem algumas diferenças e são bem interessantes. Aí você começa a ter corpo, né? Você fala, poxa, dá para ficar mais cirúrgico em algumas ações nessas faixas de preço, dá para tirar mais valores daqui. Então gente, a ideia que hoje que eu pensei, que os próprios dados estão nos dando isso, né? É fazer o seguinte: a gente pode fazer uma categorização dessa mesma forma aqui, olhando agora os isso aqui
Deixa eu ver se eu consigo agrupar esses caras aqui. Não. Tem que criar uma outra variável, não queria. Dá para fazer assim, sem precisar criar. Por que que acontece? Quando eu falo criar, qual que é o problema de criar outra variável? A base vai ficando gigante. E aí vai ficando um inferno. Porque vai ficando cada vez mais pesada, saca? Às vezes é melhor você fazer algumas análises sem precisar construir tantas coisas. E depois no final, o que é necessário de variável construir, você constrói mais para o final. Depois que você já tem mais análises prontas, sem precisar ficar construindo tanto. Principalmente quando trabalho no Excel. Geralmente, pela minha experiência, era assim. Eu trabalhei em lugares onde os servidores eram limitados, tá? Então, era complicado porque você tinha que... Não dava para ficar criando variável toda hora que alguém ia começar a mandar e-mail para você, entendeu? Tá pesando e assim, eles monitoram, né, quem tá consumindo. Isso daí tem como fazer muito fácil, por sinal. Tá pesando, tá difícil, para aí, muda, aquelas coisas todas. Isso é um fato. Então depende muito do que você vai trabalhar. Tem lugar que você consegue, não tem problema, dá para criar um monte de variável, tem espaço no servidor. E tem lugares que eu trabalhei que os caras já eram meio chatinhos nisso. Então, olha só, ah, tá. O que a gente quer abrir agora é olhar um pouquinho como funcionam esses percentuais dessas distribuições aqui por, por faixa e por esses amigos aqui, certo? Então o que a gente precisa fazer é quebrar essas linhas, essa linha aqui, por exemplo, a gente abrir isso daqui em percentual de linhas. Porque daí ele vai, cada parte aqui vai ser 100%, você entendeu? Quer ver? Não sei se eu consegui ser claro, mas o que eu tô querendo dizer para você é isso aqui, ó. Ah, outra coisa, com relação aos bins que você perguntou, o que dá para fazer, por exemplo, você fala assim, cara, será que eu poderia abrir um pouco mais esses caras aqui, por exemplo, ao invés de 0,50 de 10 em 10? Pode ser. Porque daí você consegue ver o seguinte, vou fazer um aqui para ver se dá certo, para dizer para você. Só que deixa eu colocar aqui porque eu acho que vai dar um probleminha, né? Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo que ele tá bem homogêneo? Tá bem uniforme a distribuição? Como ele fica uniforme aqui, você fala, cara, tanto faz abrir de 10 em 10 ou de 0 a 50, você entendeu? Tem uma coisa discrepante do tipo, aqui eu tenho 90%, aqui eu tenho 80%, 90% dos dados, ou os dois primeiros me equivalem. Não, tá uniforme, né? Como tá uniforme a distribuição, você não precisa. Aí, ó, tá vendo? Não tem uma discrepância absurda entre os números. Você não tem um aqui, um é 20% ou então 3 dá 80%. Não, tá tudo muito parecido. Tá vendo? Aí quando você já sai dos 50 para baixo, aí já muda. Vendo aqui? Ó, entendeu? E aí o que acontece? Aí beleza, então essa primeira divisão que eu havia feito pegou bem.
Porque senão você só vai abrindo um monte de coisa aqui, ficar fazendo um monte de análise com coisa aberta desse jeito, e aí você vai chegar e vai apresentar a primeira coisa que uma pessoa vai falar para você, não, a distribuição está homogênea, a gente vai ter que tomar a mesma decisão de 0 a 50 como de 0 a 10, 0 a 20, 0 a 30, entendeu? Não faz, não dói. Não dói não, na diferença aí. Quer ver outra coisa? Percentual das... Opa! Percentual das... Aqui. Ó. Isso aqui significa o seguinte. Você tem 40... Deixa eu tirar essas casas decimais do demônio aqui. Peraí. Pronto. Aqui. Então assim, ó. De 0 a 10, você tem 46% no D e 54% no S. De 10 a 20, a mesma coisa. Esse aqui não mudou nada. Igual. Entendeu? Tá tudo muito similar. Entendeu? Então, assim, do jeito que tá aqui, só serviu para dar mais trabalho na análise. Então dá para colocar de 50 mesmo. Ser feliz. Entendeu? Uhum. Olha só. Quando abre desta forma, a gente tem, então a gente tem aqui, ó, quando a gente está falando em, isso aqui é quantidade, tá? Então, isso aqui é quantidade, ok? Aí uma análise que é legal fazer é a análise por preço. Só para deixar claro, eu não sei como você trabalhava lá, em instituições financeiras a gente sempre levava o seguinte, tá? Quando você está trabalhando com dinheiro, a gente leva em consideração isso aqui, ó, quantidade e valor, tá? Essas quantidades em valor, geralmente a gente calculava o PU. O que é PU? PU é o ticket médio, entendeu? Que nada mais é, por exemplo, o que eu estou querendo dizer aqui para você com esse ticket médio? Aqui é que aqui a gente já sabe qual que é a média de preço. De 0 a 50 trabalhando com 25. De 50 coisa, a média é sempre esse pedacinho. Se a distribuição for homogênea, está sempre no meio. Tá? Ela estaria sempre no meio se a distribuição for homogênea. O ticket médio nada mais é, por exemplo... Cadê uma tabela aqui que estava aqui pronta? Cadê a tabela? Aqui. Vou calcular o ticket médio aqui para você. Eu estou querendo dizer isso aqui, ó. É o valor pela quantidade. Tá vendo? Ó. Tá? De 0 a 50, a metade seria 25. Significa que essa distribuição aqui está 22,5. Está até um pouquinho mais baixo. Mas está próximo ao centro. Entendeu? Quando começa a ficar muito longe, você fala, epa. Ó, aqui, por exemplo, está em quase 70. Ficou um pouquinho fora. Ou seja, você tem mais gente próximo dos 50 que mais próximo dos 100. Isso que está mostrando pra gente. Aqui você tem mais gente próxima dos 50 do que dos 150. Entendeu? Isso aqui é o ticket médio. Então, a ideia aqui é você... Uma das coisas que dá para fazer quando você está trabalhando com alto volume, alto volumes financeiros, de vendas e tudo mais, o interessante do ticket médio fazer um KPI, um gráficozinho de linha mesmo, né, mostrando a evolução ao longo do tempo desse negócio aqui, por exemplo. O legal de ver é que dá para as pessoas terem ideia como que está sendo as suas vendas. Porque se eles sabem que começa a aumentar, se isso começa a subir muito o ticket médio, os caras não aumentaram o preço, né, o ticket médio está aumentando muito, e os caras não fizeram preço, alguma coisa está acontecendo lá. Pode ter até erro sistêmico, você entendeu? São formas de você ver. Fala assim, poxa, a gente não fez nada para aumentar esses caras, para aumentar preço. O que aconteceu que aumentou? Ou que diminuiu, evidentemente. Né? Entendeu? Isso aqui. Exatamente. Porque imagina assim, puta, você pega num mês onde esse ticket médio aqui diminui,
Só que até as quantidades chegam a aumentar. Você fala, caramba, por que meu lucro está diminuindo? Ah, a gente fez uma campanha e deu desconto pro pessoal. Ah, então beleza. Então nos próximos meses a gente vai ter que ver o aumento desse cara voltar ou até ultrapassar, porque de repente consegue aumentar esse preço. A gente deu um desconto agora e vai colocar um preço mais alto lá na frente. Entendeu? São alguns indicadores que dá para ir montando com essa ideia aqui de ticket médio. Ah, deixa eu ver só onde eu estava. Estamos aqui embaixo. Opa, aqui. Tá. Aqui, o que eu quero fazer, para ver se tem alguma diferença. Isso aqui é quantidade. Quantidade. Pá. E aqui é preço. Pá. É isso aqui. Tabela dinâmica. A única coisa que eu fiz daqui para cá é que aqui agora eu coloquei, ao invés de eu pedir para calcular a quantidade, eu pedi para ele calcular o percentual da soma de preço, para ver se tinha diferença. E não tem. Tá todo mundo dentro. Não tem grandes discrepâncias. Isso. Aqui, por exemplo, é a quantidade. E aqui é o preço. Entendeu? Aqui, tanto que aqui está 46%, aqui está 45%, 54%, 55%. Mas você não tem uma variação discrepante, ou seja, tá tudo beleza. Ou seja, o que eu estou querendo dizer beleza é que você não tem uma decisão para tomar entre variável, quantidade e preço. Tá bonitinho. Aqui. Ok. Pode falar. Isso, isso. Agora, a minha pergunta é assim, aqui nós temos 11 anos de análise, né? Será que você tem grandes variações do ticket médio ao longo dos anos desses caras? Entendeu minha pergunta? Aí, como que a gente pode fazer rapidinho o ticket médio? Aqui, vou pegar isso aqui, vou colocar aqui. A gente já está trabalhando com preço aqui. Opções, mostrar isso de campo. Eu vou tirar aqui o percentual das linhas e vou simplesmente pedir para ele calcular a média. Tá? Quando ele calcula a média, ele chega no ticket médio. Então eu tenho o ticket médio para cada um desses caras aqui, tá vendo? O único detalhe é o seguinte, o que eu quero agora é que ver somente esse cara aqui, porque a gente terminou de ver que esse amigo é o cara que tem maior concentração. Tá? Então a gente vai trabalhar agora aqui. Você percebe que a gente está fazendo uma coisa que é isso aqui, ó. A gente começa, a gente começa assim. A gente faz uma análise maior, aí você faz uma análise menor das coisas que você viu aqui, aí você faz outra menor, aí você vai fazendo outra, opa, aí você faz outra menor, entendeu? Você vai, você vai afunilando para você a compreensão para você compreender as variáveis. Então a gente deu uma olhada nas variáveis geral, dessa variável geral a gente fez umas quebras, dessa quebra a gente está agora olhando por ano, né? E antes aqui dentro ainda a gente viu onde compensava trabalhar. Sacou? Uma coisa que que eu vou falar para você é o seguinte, depois eu vou dar uma editada nessas aulas, eu vou subir no YouTube e colocar no canal do Laboring. Tem um canal lá dentro que eu estou colocando vídeos lá. Eu vou subir essas aulas, depois eu vou dar uma editada, se elas ficam grandes, aí eu vou jogá-las lá dentro. Aí eu te passo.
tá? E aí, no futuro, a ideia é criar um PDF dessas coisas todas aqui. Eu te passo os PDFs e tudo mais. Pode falar. Ah, perdão. Ah, entendi. Sim, coloco. Passo. Eu vou colocar no. Eu coloco lá dentro do portal. Daquele portal. Porque daí você pode baixar. Eu subo lá, fica fácil para baixar. Tá bom? Isso é tranquilo. Aí, olha só. Aliás, deixa eu salvar aqui antes que de repente me dá um piripaque aqui. Pronto. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma coisa que é assim. A gente vai pegar esse preço aqui, a gente vai colocar no filtro, tá? E agora a gente vai pegar o ano, cadê? Aqui, e vai jogar aqui embaixo. Só isso. E aqui tem a média, tá? E agora tá todo mundo aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar somente esse cara aqui, beleza? Que a gente vai fazer o primeiro filtro. Olha que interessante. Tá vendo? Você tem variações no ticket médio. E aí, quando você começa a ver essas variações no ticket médio, aqui, ó, que o ticket médio está aumentando, tá vendo? Ó. Aí tem dois detalhes. A questão é, o que está aumentando? O preço mesmo em si, tá certo? Ou teve alguma coisa que influenciou? Porque, teoricamente, ou você simplesmente... a única coisa que vai ter acontecido são os preços ter aumentado. Isso. Aí, por aqui já se torna interessante uma coisa. Tá vendo que tem uma diferença? Quer ver? É esse, 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 dividido por esse aqui. Tem uma diferença entre os ticket médios S e D. O S é sempre abaixo de D. Olha isso. A campanha S sempre gera valor, sempre gera ticket médio menor do que a campanha D. E sim, sim. Ou seja, você percebe que esse cara cresce mais que esse aqui. Aí que tá. Aí que começa esse tipo de análise que começa a ficar, pelo menos assim no meu entendimento, vai ficando bacaninha, tá vendo? Deixa eu colocar um gráfico aqui para você, pra gente poder discutir uma coisa. Porque os gráficos lá em cima você já começa a falar assim, parece que não tem parece que tudo tá muito parecido, tá muito homogêneo, né? Tá muito igual. Então você não tem como tomar uma decisão, ou você pode levar uma decisão que fique errada e etc. A questão é que quando você olha uma coisa como essa daqui, eita danado. Aí a coisa já começa a ficar diferente. Editar. Essa primeira é o D. Essa segunda é o S. Editar.
Ó, tá vendo aqui? Tá vendo que houve uma diferença agora entre o que trouxe uma campanha e outra? E isso daqui pode. Essas diferenças aqui de ticket médio que uma traz com a outra já começa a mudar o que a gente estava pensando. Foi o que eu estava falando para você. Será homogênea? Quando você olha o todo SD, que eu já nem sei onde que tá aqui, caralho. O SD está muito parecido. Mas quando você começa a olhar as faixas e abrir por ano, por exemplo, a coisa não fica tão assim. Entendeu o que eu quero dizer? Isso, perfeito, é isso aí. Existe uma aceleração de valor e o D acelera muito mais que o S. Ou seja, a campanha D acelera mais que o S. Como que você pode fazer para tirar uma prova de 9? Fazendo uma tabela simples aqui, quer ver? Vou colocar aqui. Opções, tabela dinâmica. Não. Aqui. Aqui. Manda somar as receitas do ano. Você já começa a ter uma ideia. Tá vendo? Onde traz mais receita? Olha que interessante. É isso aí. Aí a gente vai ter que olhar esse cara. E isso se torna legal. Aqui, mostrar a lista de campos, configurações, pede para apontar. Sim. Então agora a gente entendeu o que aconteceu. Olha isso. Exatamente. É isso aí. Olha que interessante. Eles foram aumentando essa campanha, ou assim, alguma coisa fez, trouxe mais gente. Só que apesar de ter trazido mais gente, o S trouxe mais gente, né, que aqui é a quantidade, mais entradas, só que essas entradas aumentando tornou não acelerou tanto o ticket médio. Aqui você desacelerou, estava em 6, a ordem de grandeza foi totalmente invertida a partir de 2009, né? Só que apesar de ele ter trazido menos pessoas, o ticket médio maior, a pergunta é que a gente não tem essa variável aqui para fazer a conta. Quanto que foi dado em cada campanha? Quanto foi gasto em cada campanha? Entendeu? Porque se você tem qual que era o valor gasto em cada campanha, você pega e faz uma conta com relação ao valor unitário, o ticket médio unitário. Você fala assim, tá, quanto que. Ou então você tira do total do lucro. Aqui, ou desse valor de preço, né? Você tira desse total. E aí o que acontece? Você consegue ter um ticket médio mais apurado, sem já descontando a questão da campanha. Porque aqui a gente não consegue falar assim, olha, a D é melhor que a S. É,
Mas é isso mesmo. O equilíbrio, pode falar. É, para faixa de 0 a 50. A gente trabalha na faixa de 0 a 50. Exatamente. Sim. O que você. É, os custos balizariam, mas o que eu vejo como bem interessante é. Quer ver uma coisa que dá pra. Vai, Excel. O que tá acontecendo aqui? Eita, pronto. Vou começar a calcular a partir daqui. O que acontece, ó? O ponto de equilíbrio a gente tá falando que esse cara aqui, tá vendo? O ponto de equilíbrio é 2010. Onde que você teve uma receita aqui todos esses anos, teve 2010, pensando somente aqui nessas duas campanhas de marketing, tá vendo? Que acontece? Aqui você já estava diminuindo ano a ano. Isso aqui é a taxa, é o percentual de diminuição de um ano para o outro com relação a ele mesmo. Então, por exemplo, de 2004 para 2005, a campanha D aumentou 19% a receita. De 2005 para 2006, ela aumentou em 15%, em cima dela mesma. Tá? Não estou falando do correlação ao total, estou falando com relação a ela mesma. Entendeu? Estou falando dela com ela mesma. Então, por exemplo, é, 112 mil aqui é 19% acima de 94 mil. Entendeu? Então, eu estou vendo aqui. Isso aqui está me mostrando quanto está caindo um ano com relação ao outro desse cara aqui. E esse aqui está me mostrando quanto está subindo ou caindo. Tá vendo? O interessante aqui é notar assim, por exemplo, apesar de eu aumentei daqui para cá, eu diminuí, eu aumentei só 5% de um ano para o outro, aqui, a D. E eu tive que aumentar 32% a S. Tá vendo? A S daqui para cá, ela aumentou em 32% a campanha. Então, sem saber quanto custou, fica difícil fazer a final. Porque a final seria essa. Fala assim, cara, porque minha pergunta é assim, tá bom, eu tô aumentando aqui esses anos aqui, esses valores anuais, tá? Tá bom? De valores aqui. Mas quanto que eu tive que aumentar pro S de um ano pro outro? Entendeu? Vamos supor assim que eu tava investindo, sei lá, 10 mil aqui, e aqui agora eu estou investindo 500 mil. Entendeu? Se eu tive que aumentar muito a campanha, o quanto que eu estou gastando na campanha, isso aqui se torna irrelevante. E aí mostra que a D ainda tem força pra caramba, porque mesmo diminuindo, ela ainda tem uma força de atração muito grande de cliente, de venda.
entendeu? É. Porque isso aqui, por que eu tô falando isso? Pelo seguinte, porque olha que interessante, a D cai pra caramba de um ano para outro, a entrada de receita dela. Beleza, a D cai, a S sobe, só tem subida. No último ano que ela cai. Tá vendo? Ela só tem taxas positivas, ó, 32 e tal, não sei o quê. Só que quando você olha pra cá, você não tem isso, entendeu? Quando você faz essa conta aqui para esse cara, olha isso. Exatamente. É isso aí. Entendeu? Então, assim, necessariamente esse S está crescendo, não está resolvendo muita coisa, entendeu? Apesar de a campanha de marketing S tá trazendo mais receitas de um ano para outro comparando nele mesmo, parece que a grande questão é a campanha D. Exatamente. Então, aí que fica interessante, né? Isso aqui olhando, aqueles gráficos iniciais, eles começam a mostrar que eles realmente não conseguem resolver os nossos problemas. Se você não dá uma afunilada nas coisas. Vamos, vamos pegar aqui de 50 a 100. Ó, de 50 a 100 como já mudou. Tá vendo? Ó, eu vim aqui no ticket médio, a gente estava de 0 a 50, certo? Eu vou colocar agora na faixa de 50 a 100. Olha que interessante, é mais volátil, né? Só que depois, a partir de 2011, tuf. Aí vamos ver o porquê isso aconteceu. De novo, aqui diminuiu também. E aqui o preço, a quantidade. Para os dois diminuíram absurdamente. Ah, não, absurdamente não. Esse aqui ainda continua na mesma faixa. Mas esses aqui diminuíram bastante. Ou seja, a gente tem o mesmo comportamento. Ou um comportamento muito similar. Na faixa de, 0, de 50 a 100, tá vendo? A partir de 2010, todo mundo vai caindo. Essa campanha também vai diminuindo. E essa campanha diminui pra caramba. E as receitas vão diminuindo. Parece que o pessoal investiu, começou, ou concentrou mais na faixa de 0 a 5, de 50, de 0 a 50, do que estava. Eles se concentraram no marketing S, na faixa de 0 a 50. Entendeu? Porque você olha, você vem aqui, ó, de 0 a 50. Ó, vendo? Somente no último ano aqui que teve uma variação negativa, mas todos os outros anos tem variação positiva. Quando você vai aqui, ó, um ano antes já estava e as acelerações já estavam diminuindo, já começava a diminuir aqui, né? Esse começou aqui em 2011 já a desacelerar, já ficou totalmente negativo. E aqui ainda estava positivo, mas tinha diminuído essa taxa. Aqui, de 100 a 150, fica parecido com o de 50 a 100. Só que o ticket médio, ó, porcaria aqui. Horrível fazer essa análise. É volátil pra caramba, abre, sobe, desce. 50, 100, aqui, aqui.
E já são mais as ordens de grandeza, pelo menos aqui, já são mais parecidas. Tirando esse último ano, a partir daqui, vai. Mas o que é 300, 400, 300, 400, 300? Você não tem grandes mudanças. Eles chegam uma hora que eles se equalizam. E bem aquilo que você falou, o mais interessante é quando eles se equalizam. SD se torna bem semelhante. É, é, aqui. Ah, não, foi 12. Financeiramente foi 12. Ó, 87. Tá vendo? Aqui. Essa faixa ficou bem assim, entre 19 e 18, entre 19 e 23, né? Não houve aquelas flutuações maiores que a gente viu, né? Sim. Vou fazer o seguinte aqui, cadê aqui? Mínimo. Vou colocar no zero aqui. Pronto. Dá pra ver que não muda porra nenhuma. Não traz diferença. Ó, 150, 200. Estamos aqui no 150 e 200. Vamos colocar aqui no automático. Já também já não traz uma diferença significativa. Aqui o S continua caiu, né? Mas eles fizeram primazia do S muito mais do que o D de novo. Sim. Bom, e de 200 para cima aí vai ficar cada vez menos relevante, porque já vai entrando em faixa que a gente já tinha visto que fica. É, tá vendo? Interessante, até caíram os tickets médios. Onde pegou aqui essas faixas foi de 200 a 350. É isso? Deixa eu ver. Isso. De 200 a 350. Aí, Felipe, o que acontece, cara? Isso daqui, uma coisa que nem essa, é interessante para você. Um dos pontos que dá para levar, além de montar um grande dash para você ir acompanhando o que está acontecendo, né? Dá para você ir acompanhando. Aqui que não tem meses, mas você pode ter um dash de ano e ir acompanhando cada vez que fecha um ano, você vai vendo. Fazer orçamento. Porque daí que acontece? É que aqui esse negócio especificamente, a gente viu que a partir dos meses para baixo aqui já acontece nada. Parece que pararam as vendas, sei lá o que aconteceu, né? Mas vamos supor que você precisaria fazer um orçamento para 2015. Entendeu? Somente com essas variáveis aqui, fazer um orçamento para 2015. Entendeu? E aí uma das formas que dá para fazer é você fazer por faixas. Então o que acontece? Por onde partir?
no fim das contas, o que modelar no fim das contas, né? Uma das coisas que daria para começar a pensar em modelagem seria esses dois valores aqui, ó. Ou seja, qual que vai ser a próxima taxa aqui para baixo, entendeu? Porque se você tem a próxima, porque esses números são dados, certo? Tá? Se você consegue fazer uma modelagem dessas taxas aqui, daí você começa a fazer as coisas ao contrário. Então, por exemplo, vamos supor aqui que você calcule um número aqui e chega em menos 30% nesse e menos 20% nesse. Entendeu? Como esse cara aqui é a relação entre esses dois anos, um você vai ter, você consegue propagar o outro. Entendeu o que eu tô falando? Ou não? Por exemplo, ó, hum, tranquilo. É assim, ó, esse cara aqui, os 47, ele tá falando o seguinte: se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por esse aqui, eu chego. Ah, esse cara aqui, menos 47% desse. Então aqui vai ser vezes. Isso menos isso vezes isso. Não, esse não, esse, perdão. Aqui. Então o que acontece, ó? Com esse percentual aqui, de 47%, eu tendo o ano anterior, eu chego nesse. Entendeu? Então, se eu conseguir prever qual que é essa taxa, tendo esse valor, ou seja, se eu conseguir aqui, vamos supor que quero saber quanto que vai ser 2015. Tá, eu faço uma continha aqui, para contar totalmente espúria aqui, vamos assim, menos 30%. Vai. Quanto que seria aqui o próximo ano? Seria esse, mais esse, vezes esse valor de desconto. Entendeu? A grande questão é como modelar esse cara. Né? Como você chega numa ideia aqui para fazer esse modelamento. Aí tem duas coisas. Tem a vida real e tem a vida na empresa com pessoas. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você utilizar só matemática, vai ser legal? Vai ser muito legal. Mas as pessoas vão aceitar usando só matemática? Necessariamente não. Por quê? Porque número é um jogo político, entendeu? Então, muitas vezes, o próprio dono da empresa fala assim, cara, eu não quero nem saber, eu quero aumentar, eu quero, por exemplo, eu não quero ser menos 30, eu quero que aumente em 10%. Entendeu? Do ano passado para cá tem que aumentar em 10%, se vira. Sacou a ideia? Tá? E assim, é, e, e muitas vezes não é nem conta contrário, cara, é o que ele quer. Ele falou assim, eu quero isso, tá? Ou ele fala, eu preciso disso. Porque se a gente não aumentar em 10% o ano que vem, a gente não vai conseguir dar conta de pagar tudo que tem que pagar. Entendeu? Ele pode vir com um outro número, digamos assim, que pode vir de outras coisas. Entendeu? E aí você acaba tendo que utilizar esses valores para conseguir calcular tudo que você precisa. Isso é um fato. Mas somente matemática por matemática, dá para fazer N mais uma coisa aqui. Desde fazer uma coisinha boba assim, ó.
Isso aqui é bem simples de fazer, quer ver? Aqui, você vem aqui, adicionar linha de tendência. Olhando aqui essa reta, essa aqui vai ser a minha linha de tendência que eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar em outra cor, linha sólida, vermelha para destacar. Pá. Pá. Aqui. Eu tô aqui, a gente tá colocando linear. Aí se você, cara, dá para colocar outras coisas? Dá sem problemas nenhum. Você pode colocar logaritmo, polinomial, você pode ficar à vontade para criar o que for. Só que sempre tem que levar em mente que você vai ter que explicar para alguém. Entendeu o que eu quero dizer? Como você tem que explicar para alguém, quanto mais complexo for, mais difícil é a pessoa aceitar. E modelo linear é um modelo que gostam muito, tá? Modelo linear é um modelo que a galera gosta muito. Quando você consegue transformar em coisas lineares, a galera gosta muito. Tem um modelo que o pessoal gosta muito, que é aquele modelo logístico, já vou falar? Então, o modelo logístico, o cálculo que se... Oi? O que tem a sigmoide? Ah, tudo bem, entendi o que você quer dizer, mas a função matemática do logístico. A função matemática do logístico, que é uma exponencial, você tem como transformar aquilo numa regressão linear múltipla. Regressão linear, de novo. Né? Entendeu? Porque daí fica fácil de você conseguir explicar os parâmetros. Entendeu? É por isso que o pessoal gosta tanto de regressão logística. Porque você consegue transformar a regressão logística, trabalhar com ela de uma forma linear, apesar de ser uma exponencial. Aí todo mundo fica feliz e consegue dar explicação para os parâmetros. Entendeu? É isso. Uma regressão múltipla, linear múltipla, quer ver? Regressão simples. É uma função matemática, que lá que você, é função de colegial mesmo, tá? Não tem nada de especial. Lembra isso daqui, ó? Tá vendo? Você até assim. Seria aqui, aqui, aqui. Igual a x mais b. Lembra disso? Isso aqui é uma função linear de primeiro grau, tá? Onde esse aqui é o x, né, a abscissa, e esse aqui são os parâmetros que você calcula para sua reta. Então, por exemplo, lá no caso, isso aqui a gente substituiu o valor lá no caso, estou falando aqui. Esse aqui é meu x. Eu coloquei, aqui eu nem coloquei 2014, 2015, nada disso. Eu fui colocando somente 1, 2, 3, 4 até 10. Tá certo? Então, o meu x aqui é 1, 2, 3, 4 até 10. Tá? No caso, se eu quiser o número 11, como que eu faço? Ah, eu coloco o número 11 aqui. Então, isso aqui seria assim, para 2015, que equivale ao meu número 11, né, aqui no gráfico, certo? Concorda comigo? Sim? Então, isso aqui vai ser igual a menos 0,0965 vezes o x, que é 11, mais 0,5. Então significa que ele vai cair 56%. Entendeu? Esse próximo ponto que você teria aqui seria menos 56%. Essa é a ideia dele. Tá, se eu colocar esse cara aqui pro S, aqui era pro D, né? O S. Aí essa equação ficou essa aqui. Consegue ver? Só, só que percebe que o R quadrado é uma porcaria, mas é o que a gente tem.
Tá? A regressão o ajuste aqui é uma porcaria, mas é o que nós temos. Esse aqui ficou melhor, ó. Olha que interessante. 0,75. É bom? Não, mas é o que tem. Tá? Aliás, para mercado, isso aqui tá ótimo. Depende do seu negócio. Depende do que você tem que fazer. O que eu tô querendo dizer do seu negócio é assim. Vou te dar um exemplo. Quando você está fazendo análises científicas, principalmente na área de física, engenharia, que utiliza dados, e você está trabalhando com máquinas, e você está trabalhando com um experimento muito bem controlado, tá? Você tem dentro de um laboratório trabalhando com um experimento controlado, esse R aqui tem que ser bem alto. Quando eu falo alto, cara, 99, 98, você entendeu? Tem que ser uma coisa bem alta, porque você está controlando muito bem o experimento. Ou seja, o experimento está controlado. Aqui você não tem controle de experimento. É a vida. Você não tem nem como pegar todas as variáveis que você queria. Concorda? Então, o que, que acontece? Você fala, pô, consegui 0,75 já para esse negócio aqui, tá maravilhoso. Tá muito bom. Entendeu? Toca a bola e vai para frente. Tá? É porque é o que você tem e tá ótimo. Porque se tem um monte de outras variáveis, você nem sabe o que, que é. Fala, caramba, chegou em 75, tá legalzinho. Aqui, como o que, que aconteceu aqui? Porque ele tem um 0,30 aqui, né, de R. A explicação do 0,30 de R está esse ponto, esse e esses pontos aqui. Na verdade, mais esse aqui, né, e esse aqui. Esses pontos aqui que discreparam, ficaram muito discrepantes. Como eles ficaram muito discrepantes, esse R aqui ficou muito discrepante também. Entretanto, é o seguinte, é o que você tem. Tacou? É o que você tem para trabalhar. E aí que pode entrar o seguinte: se você tiver mais variáveis, maravilha. Se você não tiver, aí entra uma questão de feeling do negócio mesmo da pessoa. Então, assim, você leva, você mostrou, falou, ó, aconteceu isso daqui, você mostra pro cara. Por exemplo, fala assim, poxa, ó, eu acho que para 2015, esse aqui é o D, né, que a gente calculou. Pro S, a gente vai ter uma coisa que seria de menos 0,734 vezes x mais 0,5235. Ó, seria em menos 28%. Né? Aí o cara fala assim, cara, mas tem umas coisas que a gente está mexendo aí, coloca menos, ao invés de ser menos 28, coloca menos 0,20. Que a gente está mexendo em algumas coisas, etc. Entendeu? Tem uma questão de feeling do negócio, sim. Não tem jeito. Tá? Se você conversa com... Uma vez, eu vi uma entrevista com grandes pessoas de boards, até da B3. Os caras da diretoria da B3, etc e tal. E é impressionante o quanto que eles, assim, eles usam muitos dados, muitos mesmo, mas o quanto eles ainda confiam no feeling deles, entendeu? E funciona pra caramba, cara. Funciona muito. Quanto eles confiam no feeling, na intuição, sabe? Assim, puxa, eu tô percebendo. Porque eles têm noção de vida também, né, amigo? Então. Onde eu tava? Aqui. Tá bom. Esse aqui é regressão simples, certo? Então, o x é uma variável, tá? O que é uma regressão múltipla? Uma regressão múltipla nada mais é que isso aqui, Felipe. É uma f que vai ter uma variável 1, uma variável 2, e assim vai até uma variável n. Então, por exemplo, aqui a gente estaria utilizando... E essas variáveis não podem ser dependentes uma da outra, tá? Você não pode ter dependência uma da outra. Então, por exemplo, ali a gente... Porque se uma for dependente da outra, você não precisa ter x1 e x2. Um depende do outro, você pode ter só somente x1 que você calcula x2, sacou? O que significa ser independente? Significa que você ter uma variável x1, tendo a variável x1 e a variável x2, a x2 você não consegue calcular através de x1. É isso que uma das ideias de independência é essa. Fala assim, cara, eu tenho duas variáveis aqui. Uma é preço,
tá certo? Preço médio, e a outra é inflação, tá bom? E essa inflação é uma inflação calculada pelo governo. Então, assim, eu tenho o meu preço médio, você tem o seu ticket médio, que é o histórico seu, e você tem uma variável externa que você pegou como IPCA, entendeu? Essas duas coisas aqui, você não consegue a partir dos seus preços calcular o IPCA, porque ele é muito diferente, ele leva em consideração um monte de outras coisas, sacou? Então, essas duas variáveis não seriam, não são dependentes, entendeu? Você não consegue calcular uma a partir da outra. O que é uma função linear múltipla? Nada mais é que isso aqui, ó. Cada um escreve de um jeito. Eu gosto de escrever assim. Você vai ver aí betas, gamas, o caralho. A1, x1, mais A2, x2, mais 3 pontinhos, AN, xn, mais, aqui vou te chamar, aqui seria o isso, o pessoal chama de intercepto aí, que é o parâmetro de cruzamento, chama de B aqui, tá? Uns chamam de erro, perdão, algumas pessoas colocam menos erro quando quer fazer, mas seria o interceptor, é isso aqui. O que acontece? Por que te chama de linear? Tá vendo que aqui, esse x aqui tá elevado a primeira? Então, é grau 1, tá? Tá vendo que todas as variáveis aqui estão elevadas à primeira? Não tem ninguém ao quadrado. Isso aqui não está ao quadrado, essa variável não está ao quadrado. Então, por isso que é linear. Só isso. É uma regressão linear múltipla. Ou seja, não significa que ela é como se fosse uma linha. No caso, esse aqui não tem nem como traçar esse negócio, né? Porque ele já tem N variáveis. Não tem como fazer geometricamente. Mas, como ele está tudo em grau 1, a gente chama de linear. Uma função não linear, essa você também, função não linear, essa daí você também viu muito na vida, tenho certeza que todo mundo vê essa desgraça na vida, que é isso aqui, ó. Todo mundo vê. Lembra? A função quadrática. Tem até uma formulinha para calcular, a fórmula de Bhaskara, aquela coisa toda. Essa equação aqui é uma função não linear. Por que ela é uma função não linear? Porque tem esse x elevado ao quadrado. Ou seja, é uma função que esse termo aqui ele não segue mais linearmente, ou seja, não segue mais a primeira. Essa função não segue mais a primeira, essa variável. Entendeu? Essa é a questão. Só isso. Toda o linguajar que está por trás disso dessa definiçãozinha aqui que se tem. Aí, o que acontece? Você fala assim, mas poxa, dá para como... E olha assim, tá? Eu estou fazendo só pelo Excel, cara. Eu não estou fazendo nada de mirabolante. Daria para melhorar essa função aqui, esse R, tá? Se você mudar a função. Então, uma forma de mudar a função, adicionar linha de tendência, por exemplo, tá? E aí, a logaritma vai ficar porcaria. Quer ver? Vou colocar já. Opa! Logaritma já ficou porcaria que deu para ver, né? 0,33, tá vendo? Muito parecido com esse cara, você serviu para nada, né? Então, não dá. Exponencial nem é, porque ele nem coloca, não dá nem para fazer, nem uma potência. Uma forma, então, é polinomial. Tá vendo que ele já colocou um quadrado aqui? Então, se eu mudar a ordem, o que é mudar a ordem? Então, isso aqui é uma função quadrática, uma função não linear de ordem 2. Vamos para a ordem 3. Ó, aumentou o r quadrado, tá vendo? Entendeu? E essa aqui é a cara dela. Isso. Perdão, eu não consegui entender o que você falou. O que é? Perfeito. Essa função explica melhor o fenômeno. Exatamente.
Vou pegar outro, vou melhorar, vou melhorar. Oh meu Deus, vem aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Vou melhorar a ordem. Ó, ordem 3064. Ordem 4067. Tá melhorando, tá vendo? Ordem 5, 77. Tá vendo? Ordem 6, 93. Tá vendo? Ó. Só que agora é uma função polinomial. Puta, o que muda aqui? Nada. Assim, você vai colocar, para calcular lá, você vai pegar, vai colocar aqui o 11, o número 11, que vai ser 2015, vai elevar a sexta, menos esse valor vezes o número 11 elevado à quinta, entendeu? Como a gente fez lá. Só que aí a probabilidade de acertar vai ser maior segundo o que ele tem aqui. Olha, ele foi até grau 6, eu nem sei se, acho que o Excel é meio limitadinho nisso. Mas o que é interessante é o seguinte, a pergunta que se faz é assim, tá, será que compensa acertar o cu da mosca? Isso. E aí, como você pode fazer? Tá, tá. Olha só. E se a gente conseguisse falar para as pessoas uma coisa mais ou menos assim? Olha, ah, poxa, eu acho que eu vou salvar essas figuras aqui que eu estou fazendo para depois colocar num PDF. Eu vou colocar um PDF mais bonito. Sei lá. Mas o que eu quero mostrar, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo colocar o gráfico aqui para desenhar nele. Tava vendo, tem uns recursos que você coloca uns. Dá para desenhar na tela. Vou ver se eu consigo instalar esse negócio aqui. Olha só, dá para ver aí? Imagine assim, Felipe. Isso aqui é um ponto, não é? E se a gente conseguisse falar assim para a pessoa, ó, eu tenho um ponto aqui, onde eu tenho as minhas coisinhas todas. Ah, porque não? Isso, pegou? E desse ponto, eu consigo calcular, colocar para você, mostrar para você qual que é uma volatilidade nesse ponto. Ou seja, porque quando eu pego esse ponto, estou pegando um ponto único, certo? Se você conseguisse colocar uma volatilidade, o que eu estou querendo dizer colocar uma volatilidade? Colocar uma coisa assim para a pessoa. Ó, se eu te falar que esse ponto aqui, ele pode variar daqui até aqui, certo? E esse ponto aqui, ele pode variar daqui até aqui. Esse ponto aqui, ele varia daqui até aqui. Ou seja, o que vai importar para mim é que a minha curva fique dentro de um intervalo aqui, concorda? Desse para esse ponto. Uma das formas que a gente pode pensar nesse ponto para ter é o desvio padrão. Você fala assim, tá, se eu tiver o desvio padrão para esses pontos aqui, a minha curva, o que importa é que ela fica dentro
desse desvio. Porque aí eu sei o seguinte, além de conseguir calcular qual que é o próximo y, que no caso seria para o ponto 11, que provavelmente vai ser uma coisa aqui, segundo essa curva, ou aqui, né? Ela está subindo, ela está vindo para cá, vai ser um ponto, sei lá, aqui mais ou menos, 11 aqui, nessa região. O interessante é a gente poder calcular esse cara. Então a gente calcula esse cara aqui e fala assim, tá, qual que é o desvio que eu tenho para ele? Porque se eu tenho um desvio para ele e eu calculo ele passando aqui, com os meus desvios, eu tenho uma faixa onde eu posso ter esse valor, você entendeu? E aí, com essa faixa, fica mais fácil você justificar. Você fala, ó, o valor médio para esse ponto é esse cara aqui. Entretanto, ele pode variar tanto para cima e tanto para baixo. Entendeu? Quer dizer? E aí, o que acontece? Para isso, utilizar, para a gente poder fazer, ao invés da gente calcular, tem como fazer, tem como levar o desvio para cá, tá? Isso tem a conta para levar o desvio padrão para cá. Mas uma forma para a gente fazer é, então, ao invés de olhar esses valores totais, você trabalhar com o ticket médio. Por quê? Esse ticket médio aqui não é a média das coisas? Aqui a gente está ainda brincando com... Vou colocar aqui de 0 a 50 para todo mundo, que eu acho que fica mais bacana. Só para a gente poder ter um padrão aqui para eu poder te mostrar o negócio. Ainda ficou legal. Mesmo de 0 a 50. Ó. Vou pegar esse cara aqui. Tá. Coloquei aqui. Ticket médio. Nada mais que a média. Certo? E aqui. Eu vou mandar ele calcular para mim. Ao invés de média, desvio padrão. Tá? Olha que assustador. Tá vendo? Isso aqui é o ticket médio da faixa de 0 a 50 para o D. É a média. Aqui é o desvio padrão. Tá disperso pra caramba, né? Como ele é muito disperso, significa que que a gente estaria fazendo assim, eu estou pegando um valor, por exemplo, um ponto aqui, tá certo? E esse ponto pode variar 10 vezes para cima e, no caso, 10 vezes para baixo. Tô pegando um ponto no XY aqui, ele pode variar 10 vezes para baixo e pode variar 10 vezes para cima. É horrível, exatamente. Foi o mês de março da Bolsa de Valores. Que chegava a dar, variar 10 mil pontos no único dia. Entendeu? É difícil de modelar. Porque a probabilidade que você tem para errar é muito grande trabalhando com médias, tá vendo? Vendo essas médias aqui é horrível. Muito fácil errar, aliás. Muito fácil fazer um erro. Por mais que você tente até fazer aqui a gente fica com uma tentação demoníaca de fazer uma regressão linear. Dá. Não vou falar para você assim, não dá. Dá. Depende de onde você está trabalhando, é o que tem. E a velocidade que você precisa é o que você tem. Mas modelar ticket médio é complicado, porque você não são valores absolutos, né?
E as pessoas querem saber quanto que vai entrar no total e quanto que vai ser a quantidade vendida, entendeu? Geralmente o que se faz. Geralmente o que se faz é aquilo lá que eu falei pra você. Tava aqui em algum lugar. Aqui. É fazer isso, é fazer uma modelagem dessa. Entendeu? Porque daí com esses parâmetros você consegue calcular valores absolutos. Então, esse desvio padrão daqui, desse total, é esse cara aqui, ó. Cadê o? Não sei. Aqui. Esse desvio padrão aqui. Porque, deixa eu colocar aqui, ó, mostrar campos. Tá vendo? Aqui é o desvio padrão e aqui é a média. Se eu colocar a soma, configurações, soma. Tá vendo? Esse aqui é o desvio padrão para cada um desses pontos aqui. Entendeu? Aí ficaria uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver se isso aqui me ajuda a inserir um gráfico. Vai, meu filho. Travou. Como a gente está dentro da faixa de preço de 0 a 50, pelas somas aqui, esses desvios aqui perto das somas não vão fazer diferença. Quando você trabalha com ticket médio, faz. Por isso que a gente é mais fácil, é mais aconselhável, né? Você levar menos porrada se você modelar os valores absolutos que fazem o ticket médio. Entendeu o que eu quero dizer? Porque se você tentar modelar o ticket médio, a pergunta é como tá, e aí qual que é a quantidade de dinheiro total que vai entrar? Entendeu? Então é mais fácil você calcular as quantidades absolutas por modelo e depois dessas quantidades absolutas só faz uma divisão de uma coisa por outra que a coisa se vai. Aqui nesse. Não, divide o valor, divide o resultado mesmo, não precisa nem ser a equação. Vai ser valores dados, né? Essa aqui vai ser legal. Ó, parece uma senoide. Aí aqui, então é o seguinte, tá bom? A gente colocou aqui. Eu vou colocar, deixa eu ver se tem um jeito aqui. Linhas de tendência, barras superiores e inferiores, mais opções. Tinha um nome bonitinho aqui. Caramba. Não é isso, não é isso. Era barra de erro. Adicionar barra de erro. Cadê você, Excel? Adicionar barra de erro. Formatar, design, formatar. Será que não tem esse aqui? Será que isso é no gráfico de dispersão? Droga. Droga. Não, mas será que isso é no gráfico de dispersão?
Ele tem barra de erro? Esse gráfico de dispersão. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo colocar pra... Bom, aqui. Selecionar dados. Adicionar. Para X. A gente vai colocar os anos. Não vai ficar legal isso aqui, mas enfim, vamos ver. Vai ficar uma porcaria. Vai, Y. Tá danadinho. O Excel já tá morrendo. Pronto. Ficou bom. Aqui. Não. Mais opções. Meu Excel tá começando a querer morrer. Já. Daqui a pouco eu tenho que baixar ele e subir de novo. Vai forçar na memória. Ainda mais que eu tô gravando aqui. Aqui. Valor positivo. Vai ser o mesmo que o valor negativo. Ah, não. Ele quer colocar, não acredito. Não, direção mais barra de horizontal. Não. Puta. Não. Peraí. É só barra de vertical, né? Isso aí. Só barra de vertical. Sim. Vou matar barras de erros. Lembrando aqui. Específico. Deixa esse aqui. Esse aqui. Engraçado, se eu coloco a barra de erro, ele não me deixa. Tá vendo o que tá fazendo aqui? Barra de erro horizontal. Eu quero só a vertical. Ah, ok. Ficou bem pequenininho. Nem pra ver. Perto do total todo. Estou colocando como desvio padrão. Rótulos de dados. Colocar somente. Pode colocar o padrão, mas a ideia, se o Excel me ajudasse e não está me ajudando hoje, é que se você coloca ou desvio padrão ou colocar uma barra de. Ah, tá bom, calma, deixa essa daqui. Pronto. Pelo menos eu consigo te explicar. A ideia não é necessariamente um modelo pegar a bolinha em si, mas ele ficar dentro das barras de erros que você tem para cada um desses pontos. Entendeu?
É esse o modelo bom. O modelo bom não é aquele que pega exatamente em cima da bolinha. Ele é perigoso. E tem alguma coisa errada, porque pegar o modelo que pega muito acurado, você fala, meu, tem alguma coisa errada nesse mundo aí, porque é probabilidade, trabalhando com coisas muito probabilísticas e muito voláteis, né? Agora, quando você tem algo que você consegue, pelo menos, um modelo que passe em cima ou esteja dentro das barras de erro, dessas faixas aqui, tá vendo? Como se fosse uma faixinha mesmo que fizesse aqui, ó. Consegue imaginar? Tá? Se você pega alguma coisa que está aqui dentro, já é maravilhoso. Por exemplo, ó, exponencial ruim, logaritmo ruim, potência nem pega, polinomial. Aqui vai ser uma polinomial de grau 2. Vai ficar bonitinho, quer ver? Exibir a equação no... Ah lá, 0,98. Ó. Viu? Polinomial de grau 2 tá lindona. Tem um R muito bom. E perceba o que acontece, ó. Principalmente esses pontos finais aqui, ó. Tá vendo? Essa curva que você tem, ela não está exatamente no ponto, mas ela está em cima das barras de erros, tá vendo? Perfeito, perfeito. Tá? E dá para ver que está legalzinho também, outro fator é esse cara aqui. E é uma função quadrática, uma função do segundo grau. Ó, ó o quadradinho aqui, tá vendo? Ó? Volta lá. Isso, você pode utilizar. Aí você vai ver. Aquilo que você utilizar, você apenas justifica, tudo bem? Se você utilizar o desvio padrão, ficando o modelo dentro, maravilhoso. Você pode utilizar intervalo de confiança, fazer um intervalo de confiança, calcular o intervalo de confiança e colocar aqui os valores. Maravilha, é o que está. Ou então, utilizar os próprios valores que no caso o Excel deu aqui. A gente está utilizando aqui para essas barras de erros. Vamos ver o que ele está calculando para a gente. Só para ver o que é. Ah, ele está calculando o erro padrão. Tá vendo? Ele mesmo já calculou o erro padrão para cada um desses pontos aqui e colocou para todos eles. Você pode jogar um desvio padrão, você pode colocar uma porcentagem. Ah, eu quero uma porcentagem para mais ou para menos. E essa porcentagem você pode ver qual que é o erro padrão, por exemplo, e qual que você tem, qual que é a porcentagem do erro padrão. Você pode ajustar conforme você quer. Ou pode ser um feeling do modelo que você está trabalhando. De repente o cara chega, os gestores falam, puxa, isso aí pode variar tanto para mais ou tanto para menos, entendeu? O que eu estou percebendo, eu já percebo do meu negócio aqui. Sacou? Certo? Uhum. Uhum. Você quer saber qual é melhor? Isso. Aí que tá. É o seguinte. Você pode modelar as duas coisas e ver o que melhor fica. O que- Em geral, pelo menos assim, essa é o que eu passava onde eu trabalhava. Quando você modela valores absolutos, é- as pessoas conseguem entender melhor. Tá? Até vai por entendimento e para você conseguir explicar. Quando você modela valores relativos, já tem mais dificuldade para as pessoas compreenderem, tem que fazer mais continhas. Entretanto, uma coisa que dá para fazer é gerar os dois modelos, tá certo? Você gera um por percentual, vê quanto dá. Você gera uma curva para essa daqui, vê quanto dá e vê qual modelo se encaixa melhor. O que eu quero dizer é o seguinte: qual modelo deixa as pessoas mais confortáveis? Entendeu o que eu quero dizer? Esse é um ponto.
Esse é um ponto. Outra coisa que dá para fazer é, você usa os dois modelos, chega em dois resultados diferentes ali, ou muito próximos, tanto faz, e você pode, em cima disso daí, fazer uma continha. Por exemplo, uma média. Ó, utilizei fiz todos esses cálculos, utilizei esse modelo, cheguei nesse valor, fiz todos esses cálculos, utilizei esse modelo, cheguei a esse valor. Utilizando a média dos dois, a gente tem esse valor aqui. Aí você pode ir acompanhando a evolução para ver se, no caso do que você está modelando, e aí acompanhando ao longo do tempo, para ver se fica dentro daquilo que, se fica dentro desses valores aí. Você tem que sempre acompanhar, né? Isso é o mais importante no modelo, é acompanhar. Mesmo porque o fenômeno, de repente, pode mudar de cara depois de alguns meses. Pode dar outra cara para você. Entendeu? Mas percebe que pelo próprio Excel já dá para ir brincando, né? Aqui. Sim. Ah, tem como fazer. Bom, a gente pode fazer o seguinte, aí é uma ideia minha, ver o que você acha. A gente pega o seguinte, amanhã a gente cria, a partir dessa coisa toda aqui que a gente fez, a gente pode criar, primeiro, uma apresentação, seria uma apresentação inicial, tá certo? Que é contar a historinha de como você chegou até ali, até chegar numa ideia dessa modelagem aqui para a faixa de 0,50, justificando porque que a gente vai estar fazendo de 0,50, onde que tem mais concentração, o que vale a pena, tá certo? Aí depois disso, a gente estuda umas outras variáveis. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, o que acontece? Quando você tá, porque eu já pensei agora numa primeira apresentação. Quando você for trabalhar, cara, geralmente as pessoas são ansiosas. Não sei se você trabalhou com pessoas ansiosas. Eu não sei. Eu sempre trabalhei num lugar onde os chefes eram ansiosos, desesperados. Então, o que eu fazia? Eu fazia assim, eu fazia uma parte, mostrava pro cara, conversava com a pessoa que estava fazendo, entendeu? E via se ele tinha algum insight ou se estava bom ou não. Porque de repente, para ele, estava perfeito. Era que, puta, tá ótimo, isso aqui já vou levar para frente e já vou fazer. Entendeu? Muitas vezes você levava lá, sei lá, você ficava 3 semanas no negócio, e o cara falava, não, puta, já passou o tempo, não era isso que eu queria. Puta, senão muda tudo. Então, quando você já vai conversando com a pessoa, ele já vai entendendo o que você está fazendo, vai ficando mais fácil de você conseguir explicar, entendeu? E, e você vai construindo a coisa toda. Isso é como eu trabalhava, eu não sei como você trabalhava lá, como que era a galera, entendeu? Ah, então ótimo. Então estamos junto. Aí todo mundo desesperado, né? Aí o que acontece? Depois que a gente fizer aquilo, a gente estuda essa outra variável, o price, tá certo? E esse aqui, price reg aqui. Com essas duas aqui, então a gente vai ter essa variável, essa, tá certo? Essa aqui são 3 variáveis numéricas. A gente vai ter essa categórica aqui, tá bom? E a gente pode utilizar essa questão do release aqui para dar uma estudada nela também. Onde eu quero chegar com ela? Para a gente tentar para a gente utilizar uma modelagem, pode depois tentar misturar, juntar todo mundo, fazer uma linear múltipla, entendeu? A gente junta todo mundo, faz uma linear múltipla e para tentar fazer a previsão de como foi 2015. 2014, a gente tem os dados de 15, a gente sabe que foi uma porcaria, que a gente até eliminou, mas a gente tenta fazer a previsão para 15, sacou? Exatamente. E aí, com isso feito, a gente terminou esse estudo, a gente vai para uma outra base. Se você tiver alguma base que você achou interessante e quiser mexer, você fala, depois a gente parte para outra, tá certo? Quando terminar essa daqui, não eu busco, e base de dados aqui não falta, e isso é muita coisa. Outra coisa que eu ia falar para você, se tiver algum conhecido que quiser participar da brincadeira também, pode falar e a gente coloca ele tudo junto aqui. No Hangout, acho que cabe até 10 pessoas. No Hangout do coisa. Se você achar interessante, você fala assim, puta, tem um maluco aí falando de dados e coisa, se quiser sofrência, vamos junto.
Beleza? Pra você tá tudo bem até agora? Tá legal? Legal. Como eu falei para você, a ideia é sempre usar o Excel. E se tiver alguma dúvida teórica do que eu estou falando, você fala, eu entro lá no Word e vou fazendo contigo. Não tem muito. Tá dor para mim, não tem dor nenhuma, não. É bem tranquilo, tá? Tá bom? Amanhã é mesmo horário? Demorou. Show de bola. Valeu. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau.